Juízes 6, eu vou ler um verso, mas deixa a sua Bíblia aberta em Juízes 6, por favor. O texto diz assim para nós: certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas, como se estivesse lutando contra um só homem. Vamos ler esse texto juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas, como se estivesse lutando contra um só homem. Pai, essa é a tua palavra, ministra a tua verdade sobre nós, traga entendimento, percepção, clareza, e que possamos pôr em prática, Senhor Deus, os teus ensinamentos, os teus fundamentos e as tuas instruções, em nome de Jesus, amém. A primeira frase, irmãos, que veio ao meu coração quando eu meditava nesse texto todo, de capítulo 6, 7 e 8 de Juízes: Deus não abandona os seus filhos diante das batalhas. E tem gente que acha que Deus abandonou. Tem gente que pensa que porque a batalha está tão grande, Deus está perdendo. E alguns usam assim, aos 45 do segundo tempo, Deus deu ali um ipom, né, um mata-leão, e resolveu o problema todo. Irmão, deixa eu ensinar uma coisa nessa manhã. Deus não luta contra Satanás. Satanás já está derrotado. Diga amém. Quem luta contra Satanás, irmãos, é a igreja. Jesus já venceu, a gente tem que andar na vitória dele. A gente olha para Jesus e vai assim: Jesus, você tem que vencer esse negócio aqui. Jesus já venceu faz tempo. Quem venceu a morte, venceu tudo. Agora a igreja foi chamada para quê? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele fala isso para Pedro: olha, você, juntamente com toda a igreja, vai entender o quê? E as portas do inferno vão prevalecer contra a minha igreja. Então há uma ação da igreja na direção do inferno para resgatar vidas, e não dizer: vocês vão ficar lá, morram aí. Então Cristo não mandou a gente primeiro para o céu. Cristo salvou, colocou o céu dentro da gente, para nós irmos para o inferno, e no inferno arrancarmos os perdidos de lá. Quem está entendendo isso aqui, amém? Então Jesus, Senhor, eu vou para o céu. Pois é, mas passa no inferno antes, para pregar o evangelho lá. E quando eu falo de inferno, eu não estou falando do Hades, literal. Depois que cair para lá, irmão, já era. Morreu, já era. Eu estou mostrando para a igreja é que antes de acabar tudo, nós precisamos anunciar essa verdade que gera transformação. Então, diante desse tempo, eu entendo claramente que batalhas vão acontecer, situações vão chegar sobre a igreja, famílias que vão tomar posicionamento vão ser perseguidas, famílias que se posicionam em Cristo serão bombardeadas, receberão pedradas. E eu não estou falando somente das ações espirituais no lado maligno, mas eu estou falando de pessoas que vão querer, que aceitam ser usadas pelo inimigo. Então você tem que discernir as coisas. Uma coisa é uma vida ser usada pelo inimigo contra você, outra coisa é o próprio inimigo vir sobre você. Isso é bem diferente. Então eu quero mostrar para a igreja, porque nós hoje estamos batendo cabeça em vários campos da mídia, igrejas, e tem tudo a ver com isso que eu vou pregar você nessa manhã aqui. A Bíblia vai mostrar para nós um contexto, você já ouviu semana passada sobre Gideão. Então Gideão tem um contexto, o pastor não vai entrar de novo, porque senão eu não vou conseguir terminar hoje essa palavra. Mas o pastor Sebastião trouxe todo o contexto da vida de Gideão, seu pai. Seu pai era temente a Deus, passa um tempo, o seu pai passa a ser um adorador de Baal, de outros deuses, ele perde a fé, ele abre mão da fé. E aí um dos processos que Deus vai trabalhar na vida de Gideão é mostrando para ele que ele precisaria quebrar os ídolos que o seu pai tinha construído, levantado e adorado. Então Deus estava mostrando assim: olha, tem uma separação do que você crê e do que o seu pai decidiu crer. Mateus 10, 34 diz que Jesus não veio trazer paz, mas ele veio trazer guerra. E por que isso?
Porque quando você prega o evangelho, não tem como a pessoa fazer pactos, alianças com o pecado. O evangelho, ele atravessa com uma espada. E aí, diante disso, quem opta em viver do outro lado, vai ser o quê? Um opositor. Então, Jesus não veio trazer a paz, dizendo assim, olha, vocês que são gentios, vocês que são perdidos, estrangeiros, não estão vinculados aqui na fé de Abraão, na minha fé, vocês precisam entender que é o evangelho que vai transformar vocês. E os fariseus, saduceus, mestres da lei, fizeram o quê? Ridicularizaram, rejeitaram, e aí Jesus prega o evangelho, que é ele, o evangelho, cruza isso e vai falar, olha, tem uma separação. Quem não é por mim, é contra mim. Então Jesus estabeleceu isso. Então não adianta você às vezes querer pregar a paz, sendo que a pessoa, ela já estabeleceu uma guerra contra a verdade, contra a Cristo, contra os princípios de Deus. O que você vai ter que fazer? Orar. Você não vai brigar, você vai orar, você vai clamar a Deus. Então, diante disso, nós temos Deus já trabalhando em Gideão e mostrando, olha Gideão, você não vai ficar preso na religião do seu pai. Você não vai ficar preso aos cultos que seu pai decidiu levantar, porque o meu processo é personalizado, é em você e através de você. Gideão obedece, vai lá no salão, no santuário e quebra aquelas imagens todas. E aí as pessoas descobrem e vão perseguir Gideão. E diante desse cenário que eu começo a entender que Deus, ele vai ter estratégias distintas para o cumprimento do seu propósito. Mas que é uma batalha, E é tanto uma batalha que Gideão, ele vai levantar pessoas para lutarem contra os midianitas. E é aqui que eu quero que a igreja entenda. Gideão viveu um tempo de ausência de fé, ou seja, incredulidade. Quando Deus vem e fala com Gideão, ele fala assim, você é um guerreiro, eu vou usar você para você ser meu instrumento contra esse exército, mas esses midianitas vinham durante já 7 anos roubando todas as plantações, ou seja, as colheitas, e destruíam tudo. O texto vai mostrar que era como uma multidão de gafanhotos, enxame de gafanhotos. E como é que você luta? Você fala de Deus, se Deus autoriza o inimigo a entrar na tua terra, destruir tudo, levar tudo, e a cada período no ano, vinha e fazia a mesma coisa, e fez durante 7 anos, e 7 é o número da perfeição, isso pode ter sido até mais ainda. Então eu queria que você entendesse que a cabeça de Gideão, criou-se na mente dele o quê? Um Deus que deu as costas para Israel. Na cabeça de Gideão, há uma dificuldade de crer novamente, porque ele está num tanque de trigo prensando uva. Ele está no lugar errado, ele está fazendo do jeito errado, ele está ali se escondendo, então o povo começou a se esconder nas cavernas, nas montanhas, ou seja, o povo se entregou. Eu não sei você, mas se você soubesse que viria um exército, entrasse na tua terra, periodicamente, na hora da colheita, talvez você fale assim, para que eu vou plantar? Para que eu vou investir nessa terra? Irmãos, e aqui Deus ministrou meu coração, todo ano, mesmo sabendo que os midianitas vinham, o povo estava semeando na terra, aleluia. Eu nunca tinha ouvido isso, irmãos, isso foi algo do Espírito na minha vida, pessoalmente. Porque a gente sempre fala da falta de fé, a gente sempre fala do inimigo que veio e tomava tudo, mas a gente às vezes não entra, irmãos, no texto assim, o povo estava plantando, mesmo sabendo que os inimigos viriam. Então faltava um ajuste, irmãos, porque o texto vai mostrar logo no capítulo 6, iniciando, que Israel fez o que Deus reprovara novamente. Então, eles estão agindo do jeito certo, que era semear na terra e colher, eles colhiam. Deus não evitou a não colheita, mas eles estavam fazendo, irmãos, reprovados por Deus. Tem muita gente fazendo, mas reprovado. Agora tem gente fazendo aprovado. Então, diante disso, a gente percebe que eles não desistiram, não pararam de plantar.
Eles não desistiram de desenvolver uma vida de plantação, de semeadura. Olha o versículo 1, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos medianitas. Então, porque eles estavam reprovados por Deus, Deus autorizou os medianitas a entrar na terra. Tem muita coisa que você está falando que é o diabo, mas foi Deus que autorizou. Isso é coisa do inimigo. Isso aqui não era para estar acontecendo desse jeito. Por que eu estou perdendo o primeiro, o segundo, o quarto, o 10º filho? Por que eu estou agora sem plantação? Por que agora eu estou sem o meu gado? Por quê? São 16 vezes ele perguntando por quê. Quem é Jó? E ninguém explica. Mas ele perdeu. Mas aquilo não foi o Satanás que chegou ali e falou assim, vou destruir tudo. Não, não. Deus disse, viste meu servo Jó? Homem íntegro, bom, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí o diabo faz as propostas. Então sai de cena para o senhor ver, se ele não te nega. Aí Deus fala assim, eu vou autorizar. Você só não vai tocar na vida dele. Irmãos, o diabo tirou tudo, menos a vida dele. Você está entendendo? Então há situações que Deus vai autorizar. Só que quando Deus autoriza, Deus não te abandona. Fala quem está perto de você, ó, quando Deus autoriza, Ele não te abandona. Fala para o outro lado, para não ficar com ciúme. Quando Deus autoriza, Ele não te abandona. Eu falo isso hoje para quem está aqui nessa manhã. Deus autoriza batalhas, mas Ele não te deixa sozinho nelas. Isso é para pai, isso é para mãe, isso é para a igreja vai passar por dias maus, a igreja vai passar por perseguições, a igreja vai passar por dias desafiadores, a igreja vai ser confrontada, a igreja vai ser perseguida, ela vai ser muitas vezes desonrada, mas Deus disse na pessoa de Cristo, eu estarei convosco todos os dias, aleluia, tem que crer nisso, e é por isso, que eu quero falar sobre a origem do nome Midianitas. É o primeiro lugar, a origem. Gênesis 25, 2. Vai aparecer aqui no telão, e se você tiver com caneta, anota para você ler em casa depois. Gênesis 25, 2. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zimrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Quem está procurando o nome de filho, tem aqui umas opções para você. Ok? Só não põe Midian. Olha aqui, brincadeirinha. O nome Midian significa pelo menos 3 coisas que eu achei: juramento, conflito ou contenda. Então Midian tem um significado. E aí nós vamos começar a entender que a palavra, eu vou pegar a contenda, porque é o objetivo aqui nessa manhã. Eu fui tentar achar assim uma frase, um parágrafo sobre essa palavra contenda. Olha o que é contenda aqui, pesquisando as melhores opções, né, para a igreja nessa manhã aí. É o estado de disputa, briga ou discussão acalorada. Não é uma discussão assim, eu quero verde, eu quero amarelo, eu sou Vasco, ele é Flamengo. Não, é uma discussão que já foi frequentemente motivada por orgulho, inveja ou ressentimento, e vista como um pecado contrário à paz e ao amor cristão. Isso é contenda. Eu vou repetir para fixar. É o estado de disputa, briga, discussão acalorada, frequentemente motivada por algumas coisas. Então, por que eu entro na contenda com a discussão acalorada? A primeira palavra que ele define é orgulho. A outra, inveja. Ressentimento. Orgulho. Ah, você pensa assim? Ah, você faz assim? E que morra. Eu não vou sair da minha posição. Eu estou exigindo. Não tem esse negócio. Ir lá? Para que ir lá? Vir aqui? Eu não venho. Senta. Eu estou sentado, mas só com o corpo, porque a cabeça eu estou de pé. Orgulho. Aí ela fala inveja. Isso não acontece aqui não, tá, irmãos? Isso acontece só lá fora. A moça vem com a roupa
com sapato. Aí a outra moça fica assim, precisava comprar aquele de 3 mil reais? Se bem que é bonito, né? Mas tomara que quebre lá o salto. Inveja. Inveja. Ressentimento. Ressentimento. Acumulou sentimento. Ruim. Está guardando no coração. Aí a pessoa vem no mesmo lugar. Eu vou aqui com o Diego. Vou usar o Diego para a cruz hoje. Está aqui o Diego. Aprontou comigo uma vez. Já estou com um negocinho com ele. Aí ele vem no mesmo lugar e pisa no mesmo calo. O que a gente vai fazer? Fight. Popó e Vanderlei Silva. E o negócio acaba. Irmãos, é uma vergonha. Isso acontece dentro da casa de Deus. A pessoa não consegue perdoar 70 vezes 7. Mas na segunda vez ela fala assim, você vai ver o que vai acontecer contigo, você vai sair ali fora. Você não atravessa a rua, olha para os dois lados. Olha o crente, atravessa para os dois lados, hein? Irmãos, eu digo para você nessa manhã, isso é pecado, isso é contrário à paz e ao amor cristão. Ela se manifesta em críticas, julgamentos e um espírito de teimosia prejudicando a unidade, a bênção de uma comunidade de fé, seja familiar, profissional ou eclesiástica. Olha as consequências de uma palavra, sendo vivida numa casa, sendo vivida na igreja, sendo vivida numa comunidade. Olha o inferno que uma comunidade pode viver, se uma pessoa decidir dizer, eu vou viver no espírito da contenda. Não vai entrar só na casa não, irmão, isso vai se proliferar. Por isso que Deus vai dizer, maridos, sejam a voz da sua casa. Ele vai dizer para as mulheres, sejam submissas. Irmãos, hoje, falar sobre submissão, meu Deus do céu, a mulher vira na capoeira, irmãos, ela gira. Em alguns casos, óbvio. Temos muitas mulheres submissas. Amém, mulheres? Amém. Olha aí, entendeu a Bíblia? Porque o diabo vai falar assim, você submissa? Isso é coisa de mulher fraca. Porque submissa é para ser escrava. Olha, não está nada disso na Bíblia. Submissa é auxiliar de uma visão de Deus para casa. Aí o diabo começa, contenda, ressentimento, porque ele está fora de casa, e aí ela deve estar gastando teu cartão de crédito, porque é o teu filho, e começa, e vai nascendo aqui dentro, aqui, quando a pessoa chega, oi meu amor, bom dia o quê? Cadê o cartão? Cadê não sei o quê? A gente vai entrando já no fight, por quê? Porque dentro da gente nasceu algo, foi gerado algo. E aí, irmãos, não tem família que ficará de pé unida e com bênçãos para o próximo. E é por isso que eu vou falar isso no mês de outubro todo. Por quê? Porque hoje tem família se arruinando. A pessoa não posta algo defendendo algo pessoal, ela posta para atacar o outro. Ô miséria. Analisa tuas redes sociais, bênção. Você é crente. Você é filho de Deus primeiro. Pastor, não gostei. Tem que ter o posicionamento político. Antes de posicionamento político, passe as tuas postagens pelo crivo da cruz. E não por um pastor, por um líder chamado João Brito, para te influenciar. Tenha voz, tenha consciência, tenha sabedoria. Porque o que sai desse púlpito não é para você ir para a rede social, atacar A, B ou C. O que sai desse púlpito é palavra profética, é palavra do céu, é de restauração, é de vida, é de semearmos onde ninguém quer semear, que é no vale dos ossos secos, que é no lugar de destruição. Não é para destruir pessoas, é para abençoar. E me desculpa, irmãos, tem muito crente, que é minha ovelha aqui, entrando em assuntos políticos, deturpando e quebrando o pau com pessoas lá fora. Pelo amor de Deus. Nós vamos entrar em ano eleitoral ano que vem, irmãos. O que vai ser desse tempo? Eu vou preparar a igreja esse ano, não ano que vem. Porque o nosso objetivo não é Lula.
Nosso objetivo não é Bolsonaro. Nosso objetivo não é outra pessoa a não ser revelar Cristo. É o Cristo, irmãos, que tem que entrar no sangue do povo, não a minha política. Então eu preciso crer que Deus transforma vidas, mas há situações que as pessoas optam pelo pecado. Aí a palavra vem e ela faz um corte. Evangelho, pecado. Ela decidiu. Eu não vou amaldiçoar. Então, testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia contendas entre irmãos, Salomão está falando. Essa palavra, irmãos, no hebraico, madom, significa disputa, briga, conflito, discórdia, referindo-se a confrontos acalorados que quebram a harmonia. Ah, pastor, então, como é que a gente vai discutir, então, se a gente pensa diferente nos partidos? Você pode discordar? Discorde. É bíblico. Alguém a favor do aborto? Seja contra. Traz a palavra. Mas você não precisa desonrar, ferir, humilhar o ser humano que está do outro lado. Tem crente hoje que está humilhando o outro. E eu tive um caso aqui na igreja, eu chamei no meu gabinete e falei assim: meu amado, eu te amo. Eu não quero te pedir, eu quero te ensinar. Era um adolescente, era um jovem. Você é minha ovelha. E eu quero te ajudar com muito amor. Você não precisa entrar nos fights e humilhar seres humanos. Você não precisa fazer isso. Mantém teu posicionamento. Quer ir para a faculdade discutir? Vá. Quer ir para o lugar? Vá. Eu incentivo, irmãos, a juventude a ir para os lugares, para as redes, estarem lá, falando do amor de Deus, tendo um posicionamento correto. Mas, irmãos, a gente não precisa estragar o outro ainda mais. Alguém concorda? Diga amém. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas 5, 19 e 21, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual. Olha as obras da carne, tá? Isso aqui não é o diabo não, está aqui dentro, ó. Está dentro de você e de mim. Imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, contenda. O apóstolo Paulo diz: olha, é obra da carne a discórdia, a contenda, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto. Eu estou fazendo o que Paulo estava fazendo com a igreja aos Gálatas. O meu rebanho aqui que Deus me confiou. É o povo que Deus separou para este tempo aqui. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí a gente tira e coloca só um pecado, e tira a contenda. Ele está falando assim: olha, não vão herdar o reino de Deus. Isso é grave, irmãos. Quando você vai para cima de alguém, você humilha, você pisa, você tem desgosto, você chega a ter, eu quero que você lá, sabe como é que é isso? Que ninguém faz aqui, só eu de vez em quando. Por isso que eu vou para um mato, às vezes vou gritar lá no mato, para ninguém ouvir. Só Deus me ouve, glória a Deus. Você está entendendo? Mas você não pode falar com a vida. Por quê? Porque você não é tabernáculo de discórdia, você não é tabernáculo de pornografia, você não é tabernáculo de ódio, você não é tabernáculo de ira, você não é tabernáculo de rancor, de ressentimento, de inveja, de dor. Você é tabernáculo do Espírito Santo de Deus, aleluia! Você é morada do Eterno, você é morada de Deus. Você é recipiente da glória, não da destruição. Você sabia que esse nome, discórdia, contenda, no grego, é uma referência a facções, partidos, ou um grupo que separa, como em um contexto negativo dentro da igreja? Olha essa palavra no grego, Edu. Haireseis, ou haireseis. Uma referência a facções, partidos ou um grupo que separa, como em um contexto negativo dentro da igreja. E eris,
que se traduz como contenda, disputa ou rivalidade. Há uma deusa grega chamada deusa da discórdia, Eris, e uma personificação dessa ideia de desunião. Existe ou existiu uma deusa grega com o nome discórdia, contenda. Você está entendendo que é um espírito? Eu não queria pregar isso hoje. Estou escondendo esse sermão há meses. Mas, irmãos, quando Deus pega, não adianta. Tem gente aqui na igreja que chegou para mim, não está mais aqui hoje não, que chegou a sair e falou assim para mim: pastor, o senhor fala muito de dinheiro. Irmãos, eu queria abrir aqui para a minha igreja, para essa igreja que eu pastorei. Levante-se aqui alguém, por favor, na ousadia do Espírito, e pode me confrontar agora aqui, se eu aqui na igreja falo de dinheiro o tempo todo. Pode levantar. Ó. Ela não ouviu, né? A mãe falou aqui. E a criança ministra meu coração. Eu estou falando desde o começo. Você está entendendo? É que eu falei, ela entendeu, pode levantar, né? Foi. Está perdoado. Cadê? Você está entendendo? Se alguém pode ficar de pé. Essa pessoa veio e falou comigo, eu falei assim: meu amado, presta atenção. Quando o pessoal sobe aqui, a última coisa que o Carlos falou, nem falou, foi a palavra dinheiro. Ele falou oferta, ele falou dízimo, ele falou generosidade. Só que eu entendi o que estava dentro do abençoado. E eu falei assim: olha, mas não tem problema, você está aberto, disposto a crescer comigo nessa palavra? Pastor, é isso e ponto. Como é que você discute com uma criatura dessa? Você está entendendo por que você não vai ter que discutir com certas pessoas que têm outro tipo de opção? Não discute, irmão. Faz o que Paulo diz, a Bíblia diz: bate o pé e deixa a poeira e segue para frente. Vai ter outro que vai querer ouvir, e está tudo bem. Você fica ali. Não, irmãos. É diante desse tempo que essa pessoa fechou o coração. Agora, como é bom, a pessoa chega para você e fala assim: pastor, eu discordo disso aqui. Vamos crescer juntos? Vamos. De repente, irmãos, eu estou errado. Ele me ajuda a melhorar. Ou ela. Segundo, a origem dessa palavra, para você entender, como esse inimigo atuou na história e como ele atua hoje. Os midianitas eram povos nômades. Eles viviam no deserto. Para ser bem preciso, o Oriente Médio. Ele tinha alguns aliados, inimigos, com ele, contra Israel. Ismaelitas e amalequitas. Os ismaelitas trabalhavam muito forte a questão da compra e venda de escravos. Midianitas também. Mas amalequitas, eles tinham uma estratégia de matar o povo, você está no YouTube, matar o povo de Deus no deserto e pelas costas. Quando o povo está saindo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, esse povo está andando, e quem ficava para trás cansado, os amalequitas vinham e pelas costas, porque o espírito de Amaleque é covardia. Espírito de Midian e espírito de ismaelita é espírito de compra e venda, ou seja, escravo. Aí quando a gente mergulha nisso aqui, a gente percebe que suas estratégias eram agredir e destruir o povo de Deus. E os midianitas queriam fazer isso. Os midianitas e amalequitas aparecem em uma história, ou em algumas histórias. Primeira história, os midianitas na vida de José. Gênesis 37, 26 a 28. José, ele é dado como morto, preguei semana passada. É levado a roupa dele com sangue de animal para o seu pai Jacó. Mas eles vão vender José. Quem vai comprar? Os ismaelitas. Os ismaelitas compram primeiro. E depois muda. Os midianitas vendem José para Potifar. Perceba isso, eles estão juntos. Então o ismaelita compra. Passa um tempo, os midianitas vão lá e vendem para Potifar. Por quê? Porque tinha negócios de interesse entre eles.
Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que no verso 36 do capítulo 37 de Gênesis, nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Ou seja, não era só um negócio lá na porta das cidades. Gente grande estava alinhada com tudo isso aqui. Você está entendendo onde que eu estou chegando agora? Não é só, irmãos, as pessoas que vivem uma vida miserável, que estão escravas disso, não. Tem gente lá na alta cúpula, mergulhado nesse tipo de espírito, para desejar pegar pessoas e transformá-las em escravos, aprisionar pessoas. Você come o que eu quero que você coma. Você vai fazer num território que eu decidi qual jurisdição você vai fazer, está lá nos grandes. E é interessante que, quando somos salvos em Jesus, a nossa condição, ela sai de escravo para filho. Os midianitas trabalham e trabalhavam para desconfigurar nossa identidade em Cristo e nos fazer retornar à escravidão. Olha aqui isso. José era o que de Jacó? Filho. O que o midianita e o ismaelita fez na vida de José? Agora você é escravo. Então há um sistema para desconfigurar você de filho, se tornando escravo desse sistema, e você vai servir esse sistema, você vai servir esse espírito. E é interessante isso, irmãos, porque para os midianitas, ismaelitas e amalequitas, pessoas eram consideradas como coisas, um produto. É produto do meio. Então, o midianita, ele olhava para alguém, o ismaelita, ele olhava para alguém, o amalequita olhava para alguém, se ele não escravizasse, ele queria matar. E a grande pergunta é, o que está escrito em João? Ele veio para matar, para roubar e destruir. Qual é o nome dele? O diabo, irmãos. Então, o inimigo hoje, contra nós, ele não quer simplesmente te matar de primeiramente, ele quer te envergonhar, ele quer te aprisionar, ele quer te expor. E como é ruim, irmãos, quando a gente peca, né? Porque já vem aquele dedinho. Ah, você pecou? Ah, você perdeu a cabeça no trânsito? Ah, você negligenciou? Ah, você... Vem essa... E diante desse cenário, nós temos que ter em mente o que Paulo vai falar em Romanos, em Gálatas e em Colossenses. Romanos 7. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Olha isso aqui. Ele foi vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo está falando isso aqui. Eu me vendo para o pecado, tem hora. Eu estou me tornando escravo do pecado, ou seja, o pecado é um senhor. É Paulo que está falando isso aqui. O que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu desejo, o que é ruim, eu não odeio. E às vezes, irmãos, nós fazemos isso com uma facilidade. E aí Paulo vai dizer em Gálatas 4, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, a qual chama Abba Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus te tornou herdeiro. Aleluia! Então, o desejo dos midianitas é fazer com que você saia da condição, da posição de filho, e se torne escravo. Mas pastor, eu tenho a visão aberta, eu entendo isso. Irmãos, entenda que isso não é como um inimigo que aparece de chifre, com roupas, não. Isso nasce, irmãos, na contenda. Lembra da origem da palavra? Contenda. É uma ação que começa a gerar em você um ressentimento, uma inveja, começa a ter ruídos, isso começa a crescer. Irmãos, Colossenses 2,14 vai falar assim. Então quer dizer que eu fui vendido para isso aí, eu sou produto disso aí. Aí vem Paulo e fala assim, e
cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu e pregou-a na cruz. Sabe como é que você vence midianitas? Tem que entender que a tua dívida foi paga. E ela foi paga com sangue. E é por isso que a gente está crucificado com Cristo. Não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. É por isso que a dívida que eu tenho, eu preciso entender que se foi obra humana que cobriu, você vai fazer obras humanas e vai cansar. Mas se você compreender que foi o sangue de Jesus, antes de você falar e fazer qualquer coisa, você vai olhar para a cruz. Então o que o midianita quer fazer? O midianita quer entrar e falar assim: olha bem para mim, eu sou o teu Senhor agora, você vai ser meu servo. Então entra na contenda, entra nas ruínas, entra nas difamações, vai entrando nas discórdias. Igreja, olha para mim. A contenda, ela não nasce do dia para a noite. Aliás, ela não se estoura do dia para a noite. Ela vai nascendo aos poucos. É uma gestação. Você olha para aquela... Olha, irmãos, eu já tive situações. Eu estava num lugar, vou contar só essa aqui. Eu estava num lugar e eu cheguei com uma pessoa da igreja. A pessoa veio atender a gente. Irmãos, é brincadeira. Você está dentro de um ambiente que você vai pagar. A pessoa vem, parece que ela está com um prédio sobre as costas dela. Eu sempre, quem eu vou lanchar aqui às vezes, bom dia, boa noite, tudo bem, qual o seu nome? Eu sempre faço isso. Irmãos, eu fui dar boa noite, quase que a mesa levanta. Pensa numa situação assim, constrangedora. E a outra pessoa queria até... Eu falei assim, aqui é a tua alma, faz teu coração se derreter, calma. A pessoa veio e está lá aquele impasse. Antes dela trazer o que eu precisava comer na minha mesa, eu fui lá no balcão. Irmãos, do trajeto da mesa até o balcão, a vontade que era aí que você pensou. Era isso aí. Quando eu cheguei no balcão, eu falei assim, eu posso falar com você? Qual o seu nome? Aliás, eu li o nome no broche dela. Eu falei assim, fulano, olha bem para mim. Eu quero te dizer em nome de Jesus que você é amada. Eu não sei o que te aconteceu, mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer que Ele te ama. Acabou a contenda. Sabe aquele negócio de vir andando? Já está satisfeito, pode tirar os pratos. Não, agora vem assim, com licença. Ô moço, eu posso tirar o prato? Perfeitamente. E ainda dei uma gorjeta. Está pegando? Generosidade. A generosidade, ela aniquila o espírito da contenda, amada igreja. Entenda isso, por favor. Você tem 12 discípulos. O cara vai trair ele. Ele olha para ele e vai assim, o que você tem que fazer, faça logo. Mas ele não deixou de lavar os pés de Judas. Você está entendendo? O espírito de Midian alimenta em nós a escrita de dívida e não a da quitação da dívida. É sempre o que falta. Irmãos, eu fico impressionado. Você tem aqui uma garrafa d'água. Olha como é que a contenda surge. O pastor está com pouca água. Aí a pessoa fala assim, você está vendo? A menina lá da qualidade, já era para ter visto, que estava sem água. Só que eu não pedi água, eu já tenho água na minha xícara. Aí outra fala assim, é verdade. Olha que absurdo. Está vendo? É assim, igreja é assim. Aí eu te pergunto, isso vai acrescentar o quê? Zero. Só que eu vou dar um exemplo fora da igreja. Você está dentro de um restaurante, ou você está lá num ambiente de trabalho. Você viu a menina como é que veio hoje? Olha só, olha o estado dela, olha só, mal-humorada, que não sei o quê, não sei o quê. Aí a outra está falando assim, é verdade, só que quem está falando é crente. Pegou ou não pegou, irmão?
a gente faz isso. Seja sincero, quem já fez isso, faz assim com a mãozinha, só para confessar agora diante de Deus. Pode fazer bem alto assim, ó. Eu estou aqui, irmãos, aqui, ó, minha mão está aqui, ó. A gente faz, irmãos. Só que isso vai crescendo, irmãos. Vai crescendo, irmãos. E vai virando um monstro. Como aquela serpente que está comendo pó lá no Gênesis. E em Apocalipse vira um dragão. Você está entendendo? Isso vai entrando. Marcelão, vai entrando, Marcelão. Vai entrando, entendeu? Vai entrando. E isso vai matando você por dentro. E com tanto ódio, com tanta falta de amor, o que você vai falar? A boca fala, o coração está cheio. Só que aí Deus levanta os curados. Quem é curado, dá uma glória a Deus aí. Deus levanta os curados, é você, sou eu. Deus levanta os salvos, Deus levanta os redimidos, Deus levanta os marcados pelo sangue do Cordeiro. Deus levanta uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo comprado pelo sangue do Cordeiro. Esse povo vai anunciar a volta do Messias. É a igreja hoje, irmãos. Somos nós. Um povo que é sal, que é luz. Por isso, essa dívida pelo sangue, ela foi quitada, melhor, a dívida foi quitada pelo sangue, e não por obras humanas. Irmãos, obras realizadas não pagam a dívida para a salvação. Moisés, quero chamar a banda, foi para Midian, e lá, ele viveu em Midian 40 anos. Sabe o que significa Midian na vida de Moisés? Forme uma família. Cuide dos filhos, 2. Gerson e Eliezer. É Gerson, né? Ou é Rubem? É Gerson. Senão eu promovi ele. Você está lá em Midian. Midian é o lugar que você forma a família, sabia? O projeto de Deus não é família? Você está em Midian, contenda, julgamento e conflito. Moisés ficou 40 anos lá em Midian. Só que Moisés ficou 40 anos sem tratar o passado. Irmãos, tem gente formando família, tem gente passando 40 anos, mas nunca tratou o passado. Midianita ama fazer você viver isso. Não vou tratar, não vou mexer. Isso aqui só Deus vai saber, nunca vou confessar a ninguém. E guarda lá. Aí Deus faz, sabe o que no texto? O pessoal pensa que a sarça estava em Midian. A sarça estava do outro lado. Isso é propósito do texto, irmãos. Moisés está com o rebanho indo para o mesmo lugar toda vez. Agora um texto diz, e Moisés foi para o outro lado. É uma outra região. Quando ele chega na região, lá tem o quê? O Monte Horebe, que significa monte de Deus. O espírito de Midian hoje pode trabalhar implementando a zona de conforto em nossos corações, sem colisão, sem confronto, sem tratamento e sem tratar o passado. Esse é o espírito de Midian hoje na igreja, que tem infernizado famílias. Não trata. Isso é o espírito de Midian. Moisés precisou ir para o outro lado, no Monte Horebe. Em Midian, alimentamos o nosso passado no presente momento, mas no Monte Horebe, o nosso passado é passado. Foi na sarça que o passado de Moisés ficou na sarça. Foi na sarça, irmãos, no Monte Horebe, que o passado de Moisés foi tratado. Moisés era um assassino, irmãos. Se Moisés não trata aquilo 40 anos, não tinha a ver com Deus, tinha a ver com Moisés, na zona de conforto. Eu não vou mexer nisso, eu não vou mexer nisso, eu não vou mexer nisso. Mas chegou um Deus e falou assim, chega Moisés, deu a conta, agora o assunto é comigo. Tire as sandálias, esse lugar é terra santa, eu vou te habilitar como profeta, eu vou matar esse assassinato dentro de você agora, eu vou tratar você, porque eu tenho uma missão para você. Quando você trata o teu passado, você pode olhar nos olhos de Faraó, com ousadia, coragem e intrepidez, e o diabo, por mais que te acuse, ele sabe que o teu passado já está na sarça, aleluia, mas ele quer fazer com que você não viva isso. E eu fecho mostrando para você que Gideão e os midianitas, esse exército maligno,
atacando uma nação. E qual era o objetivo de os midianitas atacarem? Roubar, enfraquecer, tirar alimento, empobrecer, da vida miserável. O povo, irmãos, no texto, quando você lê, é impressionante. Eles não conseguiam mais ter alegria. O texto mostra para nós que eles plantavam escondidos. E o texto vai mostrar para nós também que quando os midianitas vinham, eles levavam tudo, empobrecendo ainda mais a nação de Israel. Então qual é o objetivo dos midianitas nos dias de hoje? É fazer com que você viva uma vida miserável em todas as esferas. Tem alguém entendendo isso aqui nessa manhã, amém? Você está entendendo porque tem algumas nações que querem que o povo viva a miséria? Irmãos, uma das cidades mais miseráveis do Brasil, o meu pai está lá agora. Meu pai falou assim: meu filho, eu vou para aquele estado, eu vou para aquela cidade, eu vou pisar lá com o pastor Antônio. Irmãos, ele me mandou as fotos. Uma criança, cadeira de rodas. Pensa numa situação difícil. Casa com palha e parece um cimento. Meu pai chegou na cidade, disse: meu filho, eu acho que eu vou voltar sem roupa. Eu estou deixando tudo aqui. Aí ele achou esse menino paralítico, ele é flamenguista. Aí meu pai pegou, eu dei um boné do Flamengo para ele novinho. Ele mandou mensagem assim: filho, ele é flamenguista, você deixa eu dar o boné para ele. Eu falei assim: pai, o dia que eu te questionar, o senhor der um boné para uma criança paralítica, dentro desse estado aí, que vive uma situação tão difícil, eu perdi a essência. Pai, fica em paz, eu te dou outro boné do Flamengo. Você está entendendo? Irmãos, é a generosidade da igreja. A gente podia ficar aqui. O pastor Antônio veio aqui, você viu? Ele anda com a bandeira do estado dele o tempo todo. Irmãos, na cidade que ele mora, a melhor casa é a casa dele, construída pela igreja do Brasil. Está pensando que a casa dele é para ele? Ele construiu uma casa, irmãos, num terreno de mais de 1.000 metros quadrados. É um casarão para quê? Para que povos vão lá e aprendam a ser missionários no campo, lá dentro. Ele fez de um lugar de deserto brotar água da vida. Ele fez de um lugar que tinha uma sequidão jorrar água. Ele fez de um lugar que muitas pessoas viviam uma vida miserável, agora tem uma riqueza chamada Jesus Cristo de Nazaré naquela região. É isso, irmãos. Isso mexe no meu coração. Porque recentemente Deus me levou lá no Pará. Eu cheguei para o pastor da igreja e falei assim: meu amado, o que essa geração está sonhando? Ele falou assim: pastorzão, os nossos jovens não sonham mais. Eu falei: como assim? Sonho não, pastor. Aí eu fui fazer o tira-teima, pesquisa de campo. Primeiro jovem que eu procurei, João. Chega aqui, meu querido. Qual o seu nome? Diz para mim qual o teu sonho. Não tenho sonho. Ele podia até inventar, né? Não tenho sonho. Tá bom, fui para outro. Qual o teu sonho? Não tenho sonho. Aí no terceiro eu falei assim: meu Deus, o pastor está certo. Pastorzão, Judá, por que o pessoal não tem sonho aqui? João, o cara olha para casa, abuso, destruição, divórcio, bebum, andarilho. É só isso. Aí quando o filho falou assim: eu quero estudar. Você vai estudar nada, vai para o campo, vai capinar, vai arrumar dinheiro. Você não vai sonhar nada não. Que sonho? Só teve um lá que fez, né, o vento lá girar lá, mexer lá e sair água. Você não vai sonhar não. Tem alguém em cima, assim ó, tu não vai sonhar. Você não vai. Você vai fazer o que eu quero. E é assim, irmãos.
Irmãos, eu parei o culto, pedi para a juventude vir para frente, o pessoal veio. Essa juventude vai voltar a sonhar. Botamos uma música, irmãos, foi a coisa mais linda. Eu tenho vídeos, esse pessoal andando no dentro da igreja, com a música, marchando. Eles iam para fora do templo, sem a gente pedir, e começaram a rodar em volta da igreja. Uma galera foi para a rua. Quando eu fui perguntar para eles depois, irmãos, eu chamei aqueles meninos e falei assim: e aí, pastor, estou começando a sonhar. Você está aqui, está entendendo? Irmãos, a contenda, ela gera isso. Fique escravo dessa miséria aí, fique escravo dessa destruição aí. Aí Jesus, irmão, fala assim: eu não tenho vocês como escravos, eu tenho vocês como filhos. Fique de pé no seu lugar, por favor. Eu sei que é uma palavra difícil, mas eu queria te fazer um convite para esse altar aqui hoje. Eu estou inconformado. Eu estou inconformado porque eu quero ver mais gente sendo salva. Eu estou inconformado porque eu quero ver a paixão por almas no coração da igreja. Eu estou inconformado porque eu quero voltar a ver nossos cultos tendo pessoas que não conhecem Jesus. Mas, irmãos, o espírito de Midian está aí. Causa contenda, divisões, rixas, palavras. E Deus não quer isso para a igreja. Deus quer que a igreja testemunhe do seu poder. Eu quero fazer uma oração hoje aqui por nós. Eu quero pedir a Deus um espírito de ousadia sobre a igreja, um espírito de coragem, um espírito de graça, de amor sobre nós. O amor vai constranger, irmãos. O amor de Cristo constrange. Você crê nisso? Enquanto a gente estiver cantando, o compromisso hoje é simples. Você quer ser um agente missionário na região que você vive? Você quer ser um recipiente, uma voz que proclama o Evangelho? Você quer ser uma vida como instrumento de Deus por onde você passar? É simples. Enquanto a gente estiver cantando e você tomar essa decisão assim: eu quero, Senhor, eu não sei nem como eu vou fazer, mas eis-me aqui, eu só estou me apresentando a Ti. Em nome de Jesus, deixe seu lugar e tenha um posicionamento com Deus. Pastor, eu vivo muitas contendas. Vem para cá. Pastor, eu sou a causadora e o causador das contendas. Vem para cá. Deus vai restaurar, Deus vai trazer perdão, Deus vai trazer o bálsamo dele, Deus vai quebrantar. Mas nós podemos vencer esse espírito, nós podemos vencer essas ações com o poder dele, em nome de Jesus.